Dica cultural: 1984, George Orwell. Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Assis e o motivo pelo qual eu estou gravando este vídeo é para dar uma dica cultural. A dica que eu vou dar para vocês para fazer uma leitura deleite é o livro 1984 de George Orwell. Bom, eu sou bastante suspeito para falar desse livro porque ele com certeza foi um dos livros que mais marcaram a minha trajetória enquanto leitor. Por isso eu recomendo e muito esse livro para vocês. Vamos aproveitar aí que nós estamos de quarentena, uma parcela significativa dos estudantes e das pessoas estão em casa, fica mais fácil de nós arrumarmos tempos para fazer a nossa leitura deleite e manter a nossa intelectualidade, manter a nossa reflexão em dia. Bom, gente, eu não vou dar spoiler para quem não conhece, mas uma questão interessante desse livro, tá certo? É que ele é um livro que foi publicado em 1900 na década de 40, né? Todos nós sabemos que a década de 40 foi a década em que metade dela foi marcada pela Grande Guerra, né? Pela Segunda Guerra Mundial. E esta guerra, como não poderia ser diferente, influenciou negativamente alguns escritores e foi um período fértil para uma tradição literária chamada distópica. O que seria a distopia? Bom, bem de forma didática, a distopia é a utopia negativa. Mas o que é utopia? Gente, utopia é aquele sonho, é aquele não lugar. A utopia é ligada a coisas positivas. Você imaginar uma terra em que não haja sofrimento, em que as pessoas são solidárias, em que não existe maldade no mundo, isso é uma utopia, porque esse lugar não existe. A utopia negativa seria a mesma coisa, só que em que a maldade ela é exacerbada, as pessoas estão vivendo no limite, tá certo? E por que é interessante essa obra? Porque ela faz a gente refletir sobre aspectos da sociedade quando ela está ou ela está caminhando para regimes de exceções, para regimes totalitários, em que as pessoas não têm direito, em que as pessoas não são cidadãos, não existe cidadania, a única coisa que existe é obedecer ao governo de plantão. Essa obra é tão bem sucedida nisso que nós podemos fazer um paralelo, tá certo? Com vários governos que partem por esse lado de querer destruir a democracia, de querer governar com mão de ferro, tá certo? E uma questão interessante desse livro, como eles negam a política, como eles negam a cidadania, qualquer pessoa que não concorda com o regime, ela tem que ser eliminada. Portanto, o governo de plantão, ele instala câmeras e escutas na casa de todas as pessoas. E eles ficam ouvindo para ver se ninguém está tramando nada contra o governo. O grande governante da obra é chamado de Grande Irmão, The Big Brother. Apesar do autor do formato do reality show jurar de pé junto que não faz referência à obra, essa referência está nítida, tá certo? Então o grande personagem aí dessa obra é o Grande Irmão que tudo vê, tá certo? E um detalhe interessante, né, de governos autoritários é que existe, né, aquele incentivo de cativar o ódio nas pessoas, né? E nesse governo de plantão existia uma personagem que ajudou esse governo no início, que ajudou esse governo a ser implementado, só que essa personagem percebeu que o governo estava sendo desvirtuado. Tudo aquilo que o governo dizia que não ia fazer, ele fez e muito, fez elevado à milésima potência. Esse personagem ele sai desse governo e começa a denunciar. E ele vira o verdadeiro traidor, certo?
E aí o que o governo da obra faz? Ele faz uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça das pessoas e ele promove o 2 minutos de ódio. O que seria 2 minutos de ódio? Seria colocar as pessoas numa espécie de um cinema, projeta o rosto do Goldstein e as pessoas começam a xingar e arremessar coisas no rosto do Goldstein, do traidor. Bom, gente, não teve como ver a cena do último domingo, do último protesto bolsonarista, em que aqueles protestantes ali, né, que as pessoas que estão ali tomada pelo ódio, tomada por aquele ranço, elas colocam fotos dos antigos aliados do governo, escreve tira o alvo e começam a arremessar coisas naquele cartaz, né? Fazendo uma analogia direta, né? Eu vou colocar para vocês, no finalzinho desse vídeo, as duas cenas dos militantes bolsonaristas, governistas, arremessando coisas no que eles estão chamando de traidor, e também a cena do filme. Sim, a obra de George Orwell, ela é um livro que inspirou minisséries e também existe o filme 1984, que você pode achar com uma certa facilidade no YouTube. Bom, essa é a minha dica cultural de hoje. Se você por um acaso não tenha o livro, tem alguma dificuldade, porque as livrarias estão fechadas, a biblioteca, eu tenho ele em PDF. Mande um zap para mim, que eu terei o maior prazer em compartilhar com você o conhecimento, para que você possa fazer uma leitura e nós possamos refletir qual é o caminho que nós estamos traçando, tá certo? Muito obrigado e ótima leitura! Fotógrafo, abre aí, fotógrafo! Vai, irmão! Ô, irmãozinho, abre aí, tá falando. PDF grátis. Zap 11 94967 2212.